Boa noite. Então, recomeçamos aqui o nosso trabalho hoje sobre o conteúdo que será cobrado na primeira avaliação presencial de vocês, que ocorrerá sexta-feira que vem, né, na próxima semana. Então, nós trabalharemos com 3 unidades, unidade 1, 2 e 3. Esse material que é o foco dessa atividade, dessa prova. Então, primeira questão, a questão do conhecimento. Primeiro, gente, é o seguinte, relembrando que a avaliação, ela possui 15 questões. São 10 questões fechadas, né, objetivas, e 5 questões abertas. Nessas questões abertas, vocês vão ter que apresentar respostas dentro do que está sendo cobrado lá, através do material que vocês estudaram. E toda a prova, ela passa pela questão da interpretação. Você tem o material de estudo, mas você tem que fazer uma análise dele para poder conseguir chegar a uma resposta dentro do que está sendo cobrado. Então, é muito importante, além de fazer uma leitura, raciocinar, buscar o conhecimento mesmo, desenvolver essa questão da pesquisa, da busca, do desenvolvimento, do raciocínio, para poder conseguir fazer uma boa avaliação. Então, voltando aqui, conhecimento e ciência. Conhecimento, a busca do conhecimento, ela é nata do ser humano. Nós estamos sempre em busca disso. Todo mundo quer aprender, todo mundo nós estamos buscando novas conquistas, né? Novas informações. E esse conceito de conhecimento, ele foi mudando ao longo dos anos. Primeiro, achava-se que descobriu aquilo ali era eterno. E hoje a gente sabe que não. Que descobriu hoje, amanhã tem uma novidade, amanhã tem uma nova pergunta. São as perguntas que vão gerando novos conhecimentos, né? E por aí vai. Então, olha lá, atualmente a ciência é entendida como uma busca constante de explicações, soluções, de revisão e reavaliação de seus resultados. E tem a consciência clara da sua falibilidade de seus limites. Quer dizer, ela é falível. Nem tudo é verdadeiro. Tudo é questionável na ciência. Por isso que é bom. E aí, tem a teoria dos 4 tipos de conhecimento. Existe o conhecimento e ele é dividido em 4 segmentos, que é o conhecimento popular. O que é o conhecimento popular, gente? É o conhecimento das nossas avós, é aquele conhecimento que vai passando de geração por geração. O conhecimento filosófico, olha lá, vou passar na tela, porque aí nós já vamos, para eu não ter que repetir o que eu estou falando. Então, olha lá, conhecimento popular, também chamado de conhecimento empírico ou senso comum. É importante saber essas 3 nomenclaturas, porque elas podem ser pedidas de formas diferentes, mas todas as 3 equivalem a um mesmo significado. É aquele que adquire sem estudos, ou seja, sabedoria popular, e sem aplicação de métodos ou pesquisa. Aquele chazinho lá que sua avó te dá e fala assim, isso aqui você pode tomar que é bom para dor de cabeça, né? Bom para a cólica do bebê. Então, o quê? Funciona, né? Comprovadamente funciona, mas não existe uma pesquisa para ter esse conhecimento. É uma sabedoria popular. Aí nós temos o conhecimento filosófico, que a filosofia é justamente para quê? Para desenvolver a possibilidade de reflexão do ser humano. O fundamento da filosofia é nos levar a raciocinar, a buscar mais informação, a raciocinar em cima daquilo que nos é passado. Conhecimento religioso ou teológico, que é apresentado pela quê? Pela fé, pela razão, ele é inquestionável. Conhecimento religioso parte do princípio de que as manifestações, verdades e evidências sobrenaturais não são verificáveis, não tem jeito de você contestar. E por serem obra do Criador divino e contêm atitude implícita de fé, são infalíveis e indiscutíveis, diferente do conhecimento lá empírico, né, que ele é questionável. O religioso não se questiona. Cada um com a sua fé, com a sua crença. Conhecimento científico, aí esse sim, esse já é questionável. Por quê? O conhecimento científico é o conhecimento que nós precisamos de fontes seguras, porque existem as pesquisas, para que ele seja comprovado ou não. Por isso, ele precisa de rigorosidade de argumentação, critérios técnicos, objetividade e clareza. Porque ele é documentado, é através dele que existe o desenvolvimento da ciência. E aí, com ele, é que nós vamos estudar aqui as técnicas que são aplicadas para chegar a esse conhecimento científico, com qual objetivo e como que nós vamos desenvolver esse texto. Lá no final da apostila de vocês, nós chegaremos nesse ponto aqui, na clareza do texto. Por quê? Porque ele será aplicado em outras fontes. Será desenvolvido em outras fontes. Então, para isso, para a gente chegar a um conhecimento, né, para a gente chegar a um resultado, nós temos alguns métodos a serem seguidos.
Existe método e existe técnica. O método é o quê? Método e técnica se complementam. Porém, o método tem uma sequência lógica de procedimentos que deve seguir para a consecução de um objetivo. Já a técnica é o modo como você vai aplicar, né? O método, ele tem regras a serem seguidas, e a técnica, cada um tem a sua forma de desenvolver, de fazer, de aplicar aquele método. Ok? Então, nós temos os métodos, vários métodos. Um deles é o quê? O método científico, que é o conjunto de procedimentos aceitos e validados por determinada comunidade científica, que irá assegurar a qualidade do conhecimento gerado. Ou seja, tem que ser comprovado para que ele seja realmente aplicado. Métodos que proporcionam as bases lógicas, olha lá. Como é que esse método se divide? No dedutivo, que ele é racional, olha lá, apenas a razão leva ao conhecimento. O indutivo, que ele é empírico, todo conhecimento provém de uma experimentação. Nós temos o hipotético dedutivo, que é o neopositivo, que é lógica, né, que é a razão aqui, mais experimentação, mais o indutivo, que você vai chegar a um conhecimento. E o dialético, que é materialismo. Os fenômenos têm aspectos contraditórios. Como é que esses métodos se aplicam? Como é que eles são desenvolvidos? Nós vamos ver aqui. Olha lá, o método indutivo. Observa-se casos particulares da realidade. Você observa um caso, né? Você tem uma situação para poder chegar a uma conclusão geral. Então, como é de que ponto de partida que se inicia-se? Antônio é mortal. Tem lá essa hipótese. Benedito é mortal. Carlos é mortal, Zósimo é mortal. Ora, Antônio, Benedito e Carlos e Zósimo são homens. Logo, todos os homens são mortais. Mesmo que você chega à conclusão, você vai para a eliminação, no método indutivo. No método hipotético-dedutivo, você tem o problema, tem as conjecturas, dedução de consequências observadas, tentativa de falseamento, ou seja, você vai tentar para poder validar esse problema aqui, para chegar a uma situação, para poder corroborar, para poder chegar ao resultado que você imaginava, sobre a hipótese que você tinha no início da sua pesquisa, para ver se ela se justifica ou não. O método dialético. A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Os fatos não podem ser entendidos quando considerados isoladamente. Por exemplo, para se entender os fatos sociais, deve-se considerar todas as influências possíveis, políticas, econômicas e culturais. O que é isso? Você vai fazer uma pesquisa, você não pode considerar um único dado. Você tem que considerar um conjunto de dados para ver quais as interferências que existem ali, para depois você conseguir chegar num resultado satisfatório. Então, pensando agora na situação de pesquisa, né? Saindo do método e vamos começar a pesquisar. Olha lá, de acordo com o dicionário Aurélio, pesquisa é a investigação e estudos sistemáticos com o fim de descobrir e estabelecer fatos ou princípios relativos a um campo qualquer de conhecimento. Ou seja, você tem uma situação e a partir dali você vai fazer uma pesquisa sobre aquela situação. As pesquisas, elas são classificadas assim como os métodos. Nós temos lá que temos método indutivo, dedutivo, né? E as pesquisas se dividem em exploratória, que visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a constituir hipóteses, tendo como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. O que é isso? Você vai explorar os fatos que você tem, as situações possíveis, para poder chegar a uma resposta. A explicativa tem como principal objetivo tornar algo inteligível, justificar os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem de alguma forma para a ocorrência daquele fenômeno. Quando você vai fazer uma pesquisa, na verdade, muitas vezes você não usa de uma pesquisa só. Você vai usar de diversas dessas formas de pesquisa para poder chegar ao seu resultado. Então, aqui nós vamos ver as etapas que você pode chegar, ou a melhor, né, que você pode escolher, ou as que você pode escolher para poder chegar ao resultado final da sua pesquisa. Pesquisa descritiva. Expõe as características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. O que é isso? A descritiva, ela tem a função de que só descrever, ela vai descrever o problema.
Descrever a situação que vai ser pesquisada. Entendeu? Ela não tem compromisso de explicar o fenômeno, daquilo que você está pretendendo pesquisar. Ela só quer descrever a situação a ser pesquisada. Uma forma de pesquisa muito utilizada, até mesmo em empresas, né, o que mais se usa atualmente é o estudo de caso. Por quê? Ele é recomendável na construção de hipóteses ou reformulação do problema. Também se aplica com pertinência nas situações em que o objeto de estudo já é suficientemente conhecido, a ponto de ser enquadrado em determinado tipo ideal. O mesmo autor coloca como vantagem do estudo de caso o estímulo de novas descobertas, a ênfase na totalidade, focaliza o problema como um todo, superando o problema comum em levantamentos, o que a análise individual dá lugar à análise de traços. O que é isso, gente? Você tem uma situação já conhecida, né, do pesquisador, e aí, através daquele caso concreto, ele vai chegar a outra situação. Ele vai ter base para outros fenômenos, para uma outra situação de pesquisa, para que aquela situação possa ser mudada, se for o caso, se for o problema ou não. Pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, na verdade, você vai sempre partir por ela. Por quê? Você tem o problema, né? Você tem a tese lá, que você vai, a sua hipótese que vai surgir a sua pesquisa. Você quer pesquisar sobre ela. Então, você tem que buscar o quê? Fontes para chegar a algum resultado. E aí, onde você vai buscar nisso? Através da pesquisa bibliográfica, através de publicações, boletins, jornais, revistas, a internet, todo o meio, toda a fonte, todo o recurso que você tem público, né, já divulgado, para poder te ajudar a questionar ou a chegar ao resultado final da sua pesquisa. Pesquisa documental. Olha aqui, nós vamos perceber aqui que há uma diferença. Nós vimos aqui a pesquisa bibliográfica, que é muito próxima da pesquisa documental. Elas se diferem em que, na pesquisa bibliográfica, você tem uma situação concreta, documentada, que é um dado que já foi estudado e comprovado para ter sido publicado. A pesquisa documental, não necessariamente. Você tem outro tipo de fonte, por exemplo, tem os exemplos aqui de cartas pessoais, diários, fotografias, que elas são válidas, mas elas não se tornaram públicas, né? Então, são documentos, muitas vezes, pessoais, que você pode usar para poder ser fonte de base da sua pesquisa. Pesquisa quantitativa. Pesquisa quantitativa, nós vamos trabalhar aqui na sequência, pesquisa quantitativa e qualitativa, que também está presente em todo trabalho de pesquisa que você for realizar. Por quê? A quantitativa, você vai trabalhar com quantidade, com dados estatísticos, para poder fazer uma análise daquilo que você pesquisou. Você vai formatar os questionários, vai fazer uma tabulação para gerar gráficos e dados numéricos para a sua pesquisa. E aí, então, se difere da qualitativa. Olha só, na quantitativa, você trabalha com a estatística, mais precisamente. Já na qualitativa, não. A qualitativa, muitas vezes, ela serve de base para a quantitativa. Por quê? Requer envolvimento do pesquisador com as pessoas, eventos e ambiente como parte integrante do processo. Oferece valor especial no processo de produção de novos conceitos ou teorias e tenta descobrir e mostrar suposições que estão por trás das ações. Então, na qualitativa, você pesquisa, você entrevista, né? Você busca dados mais subjetivos. E, muitas vezes, através desses dados, é que você vai conseguir transformá-los na quantitativa. Uma completa a outra. Porém, quantitativo trabalha com número. E qualitativo não, são só os dados, as outras fontes que você tem para chegar ao resultado. Pesquisa-ação. Na pesquisa-ação, o pesquisador está envolvido em uma situação por algum tempo, tem mais oportunidade de desenvolver algum nível de confiança com os demais participantes. O que é isso? Quando você está lá envolvido na pesquisa, onde você vai aplicar os questionários, você está em contato direto com o seu entrevistado, com o suporte que você vai ter para desenvolver a sua pesquisa. Por isso, pesquisa-ação. Você está atuando diretamente. Bruno e Jonathan, vocês estão me acompanhando direitinho? Estou falando muito rápido? Tá ok aí para vocês? Ótimo, obrigada.
Pesquisa experimental. O experimento, segundo Gil, que é o autor muito usado no nosso material, é um estudo no qual uma ou mais variáveis independentes das causas são manipuladas e no qual a influência de todas ou quase todas as variáveis relevantes possíveis ou não pertinentes ao problema da investigação, a gente esqueci de colocar vírgula aqui, né? Está tudo direto, é difícil até para ler, no qual a influência de todas ou quase todas as variáveis relevantes possíveis não pertinentes ao problema da investigação é reduzida ao mínimo. Ou seja, as experiências que são feitas, você tem um grande número de informação, um grande número de dados, você vai fazendo experiências com aqueles dados para chegar a um resultado menor, para que você possa torná-los lá na quantitativa, tabular aqueles dados para chegar a um resultado. Né? Você vai reduzindo aí o número de informações que você tem, fazendo uma exclusão daquilo que é necessário ou não, para chegar ao seu resultado também. Pesquisa não experimental. Ah lá, ó. Diferente daqui, ó. Experimental, ela trata os aspectos relevantes, possível ou não pertinentes ao problema, para chegar a um resultado menor. A não experimental, olha só, é a pesquisa na qual não é possível manipular essas variáveis. Fazem inferências e tiram conclusões tanto em pesquisa experimental quanto não experimental. E a lógica básica da investigação é a mesma. As conclusões não são empiricamente tão fortes na primeira quanto na segunda. O que é isso? As duas fazem experimentos, mas não da mesma forma. Por quê? Aqui não é possível manipular essas variáveis. Lá na experimental, você já manipula para poder conseguir diminuir, pegar os dados mais relevantes para poder aproveitar na sua pesquisa. Já na não experimental, não. Manipular esses dados. Bom, você partiu lá do método, vamos recapitular. Partimos do conhecimento, né? Primeiro você está em busca de um conhecimento para poder fazer o seu trabalho de pesquisa. Desse conhecimento, você tem os tipos de conhecimento: empírico, filosófico, religioso, não é? Então, todos eles, algum pode ser descartado? Não, todos são aproveitados, todos são considerados ciência, certo? E a partir daí, nós passamos por quê? Saímos do conhecimento, fomos para o método. Porque se você tem um conhecimento, você quer desenvolver uma pesquisa, você tem que adotar um método. Não é assim numa empresa também? Você não tem um método a ser adotado para poder desenvolver um projeto, para desenvolver um trabalho? Tem as ISOs que foram lançadas aí, todas têm um procedimento a ser adotado, para que tenha um padrão, para que todos sigam da mesma forma, para chegar a um objetivo comum. Então, ciência e pesquisa passa por aí, por esses procedimentos. Então, você tem um método a ser adotado e técnicas que serão aplicadas para poder desenvolver essa pesquisa. Então, lembrando lá dos métodos, método indutivo, dedutivo, ok? Saiu do método, nós vamos para o quê? Para os tipos de pesquisa. Quais pesquisas serão suficientes, serão necessárias para você desenvolver aquele trabalho? Quando você vai produzir um texto, não tem um tipo de parágrafo, eu sempre faço relação com a língua portuguesa, porque é minha área, né, de formação. Você não tem um tipo de parágrafo adequado, que você vai selecionar para desenvolver melhor o seu texto? Então, na pesquisa, a mesma coisa. Qual o tipo de pesquisa que vai ser melhor para aquela situação? Qual tipo de pesquisa que eu vou escolher que vai me levar a um melhor resultado? Certo? E aí, se você já escolheu a pesquisa, qual tipo de dados você vai precisar para chegar a essa pesquisa? Para te ajudar, vai te dar suporte para desenvolver essa pesquisa. Então, para fazer esse levantamento de dados, caracteriza pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento deseja conhecer. O que você quer saber? Quais os dados você vai precisar? Procede-se a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado, para em seguida, mediante uma análise quantitativa, que vai lá da pesquisa quantitativa, lá normalmente estatística, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. O conhecimento direto da realidade, quantificação, economia e rapidez são as principais vantagens desse tipo de pesquisa. Entre as desvantagens estão pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais, limitada apreensão do processo de mudança. O que é isso? Se você só levantar os dados e deixar por isso mesmo, ele não vai ter fundamento algum, né? Então você tem que levantar os dados e aplicar em alguma pesquisa selecionada, em algum tipo de pesquisa selecionada.
você coletar esses dados, você também tem técnicas. Né? Igual você tem lá o método e técnica para uma pesquisa, você tem técnica para coletar dados, com tudo na vida, a forma, como fazer, qual a melhor forma de fazer. Esse instrumento de coleta de dados fala sobre o tipo de coleta de dados aplicado na pesquisa. Os tipos mais utilizados são observação, você pode só observar. Quantas pesquisas são feitas assim, né? Se for pesquisa de laboratório, você tem uma situação, o pesquisador fica à distância e ele observa aquela situação para ele chegar a alguma conclusão dentro do levantamento de dados que ele já fez, dentro da pesquisa bibliográfica que ele fez, dentro dos levantamentos que foram feitos. Aí ele vai fazer aquela formatação dentro da observação que ele fez ali naquele momento. Você pode partir de uma observação, chegar a uma entrevista. Essa entrevista ela pode ser o quê? Estruturada, semi-estruturada ou livre. O que é uma entrevista estruturada? Quando você já tem um questionário pré-determinado para as pessoas responderem e você chegar a alguma informação, certo? A semi-estruturada, você tem parte de questões já selecionadas, preparadas, e tem uma parte que não tem, que você vai de acordo com a sua necessidade ali. Às vezes, de acordo com a resposta que você obtém para uma pergunta estruturada, te leva a uma outra pergunta que vai ser improvisada ali. E tem a entrevista livre. Você vai de acordo com o momento, de acordo com o que vai fluir nas informações, vai fluir no diálogo entre você e a pessoa que você está questionando ali, de acordo com as respostas, você vai surgindo outros questionamentos. Ela vai totalmente livre, não tem estrutura alguma. E você pode partir, para fazer essa entrevista, de questionário com perguntas abertas, com perguntas fechadas e de múltipla escolha. Ou formulários. Acredito que todos vocês já tenham passado por isso. Muitas vezes você está num ônibus, você está numa loja, ou você recebe telefonema de uma empresa aí de telemarketing, que te faz perguntas para checar serviços de qualidade, né? Se você está satisfeito com aquele serviço, o que pode ser melhorado ali, ou se vai sair um novo produto, as pessoas fazem pesquisa de mercado para poder saber se aquele produto será aceito, se ele é realmente uma necessidade daquela população. Então, nós estamos, esse tipo de informação ela faz parte da nossa vida. Como cidadão, a gente passa por isso o tempo inteiro. E essas informações aqui, elas estão padronizadas para quê? Para te ajudar a pensar agora como um pesquisador. Porque quando vocês forem desenvolver o trabalho de monografia de vocês, ou mesmo o TIS que já está sendo desenvolvido, você precisa ter essa noção, né, esse tipo de informação, para poder te ajudar a estruturar um bom trabalho, um trabalho acadêmico. Bom, gente, eu quero voltar aqui, que já foi para a última tela. Eu quero voltar numa informação, que ela não está aqui, mas ela é importante para a avaliação de vocês. Lá no material, no livro texto, tem a estrutura... Deixa eu ver, eu não sei, não me lembro a página, mas tem etapas de uma pesquisa científica, né? Depois que você parte dessa parte de coleta de dados, vem as pesquisas científicas. Quais as etapas que você tem que chegar, que você tem que seguir para finalizar, para começar e finalizar o seu trabalho? Lá na apostila, nós temos várias etapas. Quais são as principais? Por onde você parte? A questão da tese, né? Qual que é o seu problema, a coleta de dados, essa base de informação que você tem que ter para poder chegar ao resultado do seu trabalho, e a redação daquele texto, a redação científica daquele texto. Então é importante que vocês vejam essa questão lá também. Como que esse material ele será cobrado na avaliação? Nós falamos assim, nossa, como é que eu vou aplicar isso aqui numa prova teórica? Por exemplo, você tem que saber o que é ser, você tem que saber o conceito do que nós discutimos aqui agora, para poder relacionar lá na... Explica o que é senso comum, ou relacione o conceito de senso comum e dos outros tipos de conhecimento. Então é importante saber a característica de cada pesquisa, o que diferencia, por exemplo, a pesquisa documental da pesquisa bibliográfica, certo? Como que eu vou estruturar meu trabalho? Quais as etapas eu devo seguir para poder estruturar meu trabalho?
tudo que é pedido na prova, uma avaliação, é o quê? É aquilo que você realmente vai precisar. Você tem que ter um conhecimento amplo disso para poder seguir o seu trabalho, para poder seguir até as outras disciplinas que você fará para frente aqui no seu curso, independente do curso que você tiver escolhido aqui na Faminas. Tá? Então, é aplicar essa teoria que nós discutimos aqui dentro de questões pertinentes a essa teoria lá na avaliação. Então, você vai ter que fazer raciocinar em cima do que você leu, do que você estudou e analisar o que está sendo te perguntado na avaliação. A maioria das questões é essa questão de associar teoria e prática. Né? Então, é muito importante o quê? Fazer uma leitura criteriosa do material, voltar aqui na nossa videoaula, rever os exemplos que eu coloquei para vocês, para ficar claro, para você fazer um raciocínio em cima da matéria, e não apenas decorar, porque se você decorar apenas os conteúdos, chega na hora da prova, você acaba ficando meio perdido, porque a prova não é simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Você não vai colar, buscar só essa informação, você tem que aplicar essa informação na prova, na avaliação, as questões que serão cobradas lá na sexta-feira. A avaliação está super tranquila, dentro do material, né? Não tem nada fora daqui, mas é importante fazer essa busca. Lá nós temos as referências bibliográficas, na biblioteca aqui da faculdade, você tem toda aquela bibliografia, então procurem ir além do material, né? Procurem questionar, buscar novas informações, porque todas vão convergir para a mesma situação, porque todos os autores ali, eles conversam sobre o mesmo tema. Mas é sempre bom buscar um autor e outro, porque isso vai te ajudar no embasamento das suas argumentações na hora de fazer as questões abertas, né? As questões discursivas. Então, o nosso material se encerra aqui, nossa aula se encerra aqui, mas eu estarei disponível durante toda a semana. Estejam à vontade para questionar, se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo. Preciso de um exemplo disso aqui, porque não ficou claro. Gente, postem, vão lá nos fóruns, no fórum Tira Dúvidas, ou me manda mensagem individual, que eu tenho o maior prazer em responder a todos vocês. Só não deixe para a última hora, para que você não fique sem resposta. Ok? Então, sucesso a todos, boa avaliação, eu estou à disposição. Um abraço. Bruno e Jonathan, acompanharam bem a aula? Joia. Obrigada por vocês terem participado. Ok? Estejam sempre presentes. Um abraço a todos, bom final de semana.